Opa, boa tarde! Meu Como é que Rodrigo, tá, camarada? seja Beleza? bem-vindo, cara. Obrigado, meu amigo. Tudo bom, cara? Bom demais, cara. Bem-vindo Que à coisa nossa chique casa. a Discovery, hein? Olha o nosso brinquedinho aí, ó. Que brinquedo top, meu amigo. Bacana. Já diz o ditado que separa os homens dos meninos é apenas o preço dos brinquedos, É o preço né? dos brinquedos. E você tá com um brinquedo chique, hein, rapaz? Olá, pessoal. Nosso convidado de hoje é um grande amigo de Belzonte, Rodrigo Peixoto. Rodrigo, a gente já é amigo há algum tempo aí, né? Uns 10 anos pelo menos. 10 a 12 anos aí. Tá uma boa. E Rodrigo é um representante do setor. Quando eu te conheci, você nem era representante ainda não. Eu era gerente da Electrolux. Gerente da Electrolux, isso aí. Quem nos apresentou foi o Leandro, Terence. Leandro, irmão do Terence. Eu fazia a gestão do escritório deles pela Electrolux. Pelas pessoas que indicaram, eu já podia saber que não ia prestar. Não ia dar coisa boa, né? Já não ia dar certo. E estamos conversando, falando de vários outros assuntos, de setor e tal. Até que Rodrigo me traz, né, dentro de alguns assuntos ali, um assunto, né, que é o que a gente vai conversar hoje aqui, né? Rodrigo é o detentor hoje da marca Motorrádio. Motorrádio, cara. Motorrádio, para quem é jovem como eu, né, não tem como não saber, era o troféu do melhor jogador. Do melhor jogador em campo. Né? É a maior marca do futebol nacional, né? Isso aí, cara. E aí, o nosso bate-papo de hoje é para resgatar essa história, para contar um pouquinho dessa história, né? Eu queria que o Rodrigo, né, falasse um pouquinho aí, né, do que é a Motorrádio, como é que isso surgiu aqui, né? Como é que esse grande troféu, esse grande prêmio aí, né, entrou na história do futebol brasileiro, né? E hoje, né, representado em boas mãos aqui, né? Isso aí, Erson. Então, Erson, o retorno da marca Motorrádio é muito gratificante, né? Foi como você bem colocou, foi a marca ícone do esporte nacional, principalmente do futebol, que a Motorrádio nas décadas de 60, 70 e 80 premiava o melhor jogador em campo, né? Até há pouco tempo aqui estávamos conversando aqui com o colega, eu esqueci o nome dele. O Marco Túlio foi jogador... Foi jogador da base. Da base do Galo, né? E ele lembrando que nessa época não se perguntava quanto ficou o jogo, se perguntava quem ganhou o Motorrádio, né? Então, a Motorrádio foi uma indústria fundada em 1942 por um japonês, um imigrante japonês, o senhor Hiroshi Urushima, e ele iniciou a Motorrádio produzindo autorrádios, rádios para carros. No momento que o Brasil ainda não tinha carro praticamente, né? Ele mesmo, ao contar a história, ele dizia que foi numa época que se exportava um navio de café para ter dinheiro para comprar 6 veículos, né? Então o Brasil não tinha carro praticamente. E ele foi muito ousado, né? Ele lançou o primeiro som automotivo no Brasil, numa época que quase não se tinha veículos, e por isso foi chamado de louco e foi, na realidade, um grande sucesso. Com isso surgiram exportações, equipou a linha Volkswagen, Ford, Chevrolet e até Fiat também. Fiat chegou no final da década de 70, né, e já pegou o período da década de 80. Certo. E também produzindo rádios domésticos também, que eram os chamados rádios de mesa ou rádios de geladeira, onde as famílias acondicionavam os rádios para ouvirem as novelas, o noticiário e os musicais, né? E na década de 70 ele lança o primeiro rádio portátil do Brasil. Até então não tínhamos um rádio a pilhas. Famílias de produtos, uma voltada para automóveis, uma outra doméstica, que era o grande veículo da comunicação da época, né? Que inclusive influencia. Eu sou nascido no interior de Minas Gerais, né? Perto de Juiz de Fora, em Ubá, torcendo para time do Rio. Exatamente. Então, porque tinha um rádio era transmitido. O rádio era o que causava emoção, que ele fez tomar amor pelo Fluminense, mesmo morando numa cidade do interior. O culpa é do rádio. Ele é o culpado. Ele é o culpado dessa sua paixão.
E dentre essas categorias, como você bem colocou, né, o automotivo e o doméstico, a Motorrádio teve uma infinidade de outros aparelhos eletroeletrônicos, né? Ela teve radiogravador, ela teve toca-discos, ela teve microfone sem fio, as caixas de som, que na época eram com fio, né? Mas teve caixas de som. E uma curiosidade também, pelo fato dele ser japonês, ele já tinha também uma amizade com o fundador da Sony, desde a época do Japão. E quando ele colocou a Motorrádio como uma empresa de ponta nacional, houve um convite por parte da própria Sony e eles fizeram uma joint venture. Então, durante toda a década de 70, a Motorrádio era quem produzia os aparelhos Sony no Brasil. Os televisores, rádios gravadores, equipamentos de som. E essa joint venture perdurou durante toda a década de 70, terminando ali em 1979. E a Motorrádio equipava os veículos mais sofisticados do Brasil, como o Opala Diplomata, né? Então, assim, tem muita história legal. Quando a gente fala também da questão do futebol, né? O jogador, todo mundo pergunta quem foi o jogador que mais ganhou o Motorrádio. Sem sombra de dúvida foi Pelé, né? Pelé foi o maior vencedor, o maior acumulador de prêmios Motorrádio. Tanto é que tem histórias assim, fantásticas de Pelé, por exemplo, e Clodoaldo. Quando o Clodoaldo iniciou no futebol, ainda pobrezinho, tinha acabado de comprar um Fusquinha usado, e o Pelé acabando de ganhar um Motorrádio. Ele falou, pô, Pelé, você já não tem mais aonde colocar Motorrádio? Dá esse Motorrádio para eu colocar no meu Fusca. E ele falou, pô, você vai jogar contra a Portuguesa agora? Ele falou, faça um bom jogo que tu vai ganhar o Motorrádio. Então tem muita história bacana nesse trajeto todo da Motorrádio. Quanto valia, se a gente trouxer para a realidade de hoje, ganhar um rádio, né, da Motorrádio significa o quê? Assim, é difícil da gente mensurar, mas eu não... É como se fosse um iPhone. Eu arrisco a dizer que seria um valor percebido de um iPhone 14 Pro Max hoje. Nossa, né? Porque houveram vários momentos onde se dava um rádio automotivo ou um rádio doméstico. E ambos eram produtos de valor agregado muito alto, né? E o valor percebido para quem recebia como prêmio, principalmente, era muito motivador, né? E foi uma excelente jogada de marketing da Motorrádio na época, né? Foi uma das maiores jogadas de marketing, foi exatamente esse prêmio do melhor jogador em campo. Eles brincam bastante com isso, a gente não sabe se de fato ocorreu ou se virou uma brincadeira. O fato é que a gente não sabe a quem é atribuída de fato a frase, né? Quando você vai para São Paulo, fala assim que foi o Birubiru que falou. Quando vem para Minas, atribui-se a um outro jogador, mas a brincadeira é aquela, que o jogador ganhou um Motorrádio e perguntaram, e aí, está feliz com o Motorrádio? Tô super feliz. A moto eu vou ficar para mim e o rádio eu vou dar para minha mãe, que eu já tenho, né? Então, e essa brincadeira continuou ao longo do tempo, né? Até quem ainda não conhecia a marca, conhece a brincadeira, conhece a piada do Motorrádio, né? Entendi. Isso é assim, todo repórter esportivo conta essa piada, conta essa brincadeira, mas de fato a gente não sabe quem foi o percursor, né? O autor real da façanha. Então você vai buscar, né, resgatar, né? 2020 você vem e compra os direitos de uso da marca, né? 2022, em comemoração ao centenário do rádio no Brasil, resolvi voltar com a linha vintage, né? A linha retrô, que é um mercado que tem uma alta demanda, né? O pessoal curte bastante esse estilo. Então a gente lançou uma linha de rádio vintage retrô em 6 cores e tem sido um grande sucesso. Aproveitamos também a temática da Copa do Mundo, lançamos também um rádio verde e amarelo com a bandeira do Brasil, que foi um verdadeiro sucesso durante a Copa do Mundo. E a última Copa do ano passado, do Catar. Devido ao sucesso, o pessoal tem pedido para manter. Poxa, não tira esse verde e amarelo não, é a cor do Brasil, mantém esse rádio. E a gente vem mantendo. Era para ter sido uma série limitada, mas a gente está colocando ele em série mais um tempo aí para atender o consumidor que gostou do rádio. Eu queria falar um pouquinho dessa estratégia, né, de relançar a marca, né, um aspecto todo saudosista, né?
Vi que você trouxe alguns aqui para mostrar. Enquanto você Quer conhecer? mostrando aqui os hards, Esse aqui, por exemplo, azul, ó, da cor da Yes, da cor do trailer. Esse vai fazer uma companhia interessante aí ó, no trailer aí. Quando você estiver em regiões que a internet não funciona principalmente, você não vai ficar sem música. E nem notícia. e a estratégia, Rodrigo, né? Você vem com esse A apelo. gente vem com o jogo também bastante colorido. Cara, que legal, cara. O laranja bem retrô. O preto E esse bastante tradicional. um dos modelos mais vendidos, como é que funciona? Sim. Eram vários modelos, né? Eram vários modelos, vários tamanhos, né? Esse modelo aqui, que é o nosso MRP-37, ele remete exatamente aos rádios da década de 70 e 80. Então é o tamanho médio, o pessoal costumava levar nos estádios para acompanhar a transmissão dos jogos, mesmo assistindo o jogo ao vivo no estádio, né? Ele é a pilha? Ele é a pilha. Ele funciona a pilha, com 4 pilhas, e ele também tem uma entrada para a fonte externa que é vendida como acessório. E no, E aí passado, pode ser- e no passado era pilha? No passado teve as duas versões. Teve pilha e luz, e Aquelas pilhonas. aquelas pilhas grandes, né? A tamanho D, tamanho C ou a 2A, né? A gente estava falando, né, nos bastidores aqui, né? A pilha era o primeiro sinal de revolta. Exato, é o terror do juiz. Terror do juiz. Jogava uma pilha, continuou roubando. Ganhava rádio. Primeiro uma pilha, depois a segunda pilha. Ah, não, era uma pilha grande só. Não, alguns modelos trabalhavam com 4, 2, 3 pilhas, O né? juiz tinha 4 chances Tinha 4 chances. de não levar o rádio, porque o rádio ele não queria jogar. Mas no final, se fosse garfado com gosto, Então a gente, né, vinha falando aqui, você faz uma edição comemorativa dos 70 anos do Zico. exatamente. Fizemos uma parceria, a Motorrádio e o Zico, né? E criamos uma série limitada, né? Fizemos uma edição limitada em comemoração aos 70 anos do Galinho, né? Então é um rádio que vem bem estilizado, né? Com as temáticas do Zico. O dial do rádio vem com a assinatura do Zico. Ele, como pelo fato dele ser uma série limitada, todos são numerados, então é um item de colecionador ou de super fã do Galinho, né? Eu não vou E... comprar, mas mas vai indicar pros amigos flamenguistas. esse vai pro Luciano Toder. É isso aí, esse. Já comprou? Não, até agora. Eu acho que ainda não. Rodrigão, cara, prazerzaço, cara. Prazer é meu, meu Na amigo. nossa casa, no nosso pequeno... E que ficou fantástica. Muito. Muito Cruzeirense vai gostar da... demais. Esse azul aqui. Tanto é que eu trouxe esse aqui de presente para decorar o trailer. E vai ser seu companheiro nas viagens. Bacana, cara. Muito obrigado pelo presente, cara, pela gentileza. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de dividir aí com o varejo. Topou de imediato, né, compartilhar com a gente um pouquinho dessa história linda aqui. E é um prazer enorme. Imagina, meu irmão, eu que te agradeço aí pela gentileza. Rodrigo Peixoto, Valeu, meu amigo Edson. muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado.